No dia 7 de setembro de 1822, exatamente há 197 anos, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I sacou da sua espada e bradou: independência ou morte. Todos nós sabemos e estamos cientes que nos anais da história nós temos grandes, poderosas, marcantes e célebres frases, não é? Uma delas é exatamente de Dom Pedro I, mas nenhuma delas conseguiu se sobressair a frase dita, uma das, não é? Frases ditas por Jesus na cruz, quando Jesus bradou dizendo: está consumado, ou seja, tetelestai. A palavra tetelestai era usada em algumas circunstâncias. Eh, Uma das circunstâncias pelas quais usava-se a palavra tetelestai era exatamente no contexto de prisão. Quando alguém queria comprar novamente, não é? Ou pagar a dívida de um prisioneiro, esse alguém, por sua vez, chegava na prisão, riscava o nome do condenado que estava ali na cela, não é? E embaixo colocava a palavra tetelestai, ou seja, a dívida está totalmente quitada, ele não é mais devedor. Meus irmãos, isto é muito significativo e espiritual para a fé e para a teologia, pois existe alguns termos bíblicos, teológicos que nós estamos cientes pela palavra de Deus. Um desses termos, usados principalmente pelo apóstolo Paulo, é exatamente o termo redenção. A palavra redenção significa comprar novamente. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Quando ele bradou, está consumado, ele estava nos comprando. É por isso que o apóstolo João, escrevendo o livro do Apocalipse, capítulo 5, verso de número 9, ele nos informa que com o sangue de Cristo, ele nos comprou para Deus, homens de todas as línguas, tribos, raças, povos e nações. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versos de números 18 e 19, ele nos informa uma das palavras mais poderosas da Bíblia Sagrada, dizendo assim, que vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, como ouro e prata da vossa vil, vã maneira de viver, mas vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem pecado. Cristo nos comprou novamente. A dívida foi totalmente quitada. Esta teologia fraca, fajuta, que é propagada e disseminada, tão popular em nossos dias, não é? Que Cristo morreu por todos os seres humanos, sem exceção, mas o sacrifício dele não foi tão eficaz assim, não é? Porque não garante essa salvação, essa liberdade que Cristo conseguiu, conquistou por nós na cruz, essa teologia fraca, não é? Que não é consubstanciada pela palavra de Deus, é totalmente herética e deve ser rejeitada por nós. Pense comigo, imagine você que você tem um amigo que ele comete um crime, não é? E é levado perante o juiz e ele é condenado. O juiz estabelece a fiança e, portanto, ele vai parar na cadeia. Mas você sabe da notícia e instantaneamente avisa sua esposa que precisa urgentemente pagar a dívida, a fiança do seu amigo. E você faz exatamente isso, paga a dívida, paga a fiança, volta para casa, mas o seu amigo continua lá na prisão. A esposa pergunta: você pagou a dívida? É claro que sim. Mas e o amigo como está? Ele continua preso, ele continua na cadeia. Percebe? Percebe o pensamento antilógico? Não faz o menor sentido. Ele pagou a dívida, mas ele continua preso. Cristo não fez isto na cruz. Cristo, ele pagou a dívida, quitou a nossa dívida, nos libertou e prometeu essa liberdade agora que temos com ele. Em 2 Timóteo 2, 24 a 25, o apóstolo Paulo nos informa que nós éramos presos pelas correntes, pelas algemas de Satanás.
Contudo, Cristo nos libertou, nos tirou da prisão, das correntes que nós estávamos amarrados à vontade de Satanás. Agora gozamos desta liberdade maravilhosa, augusta e pujante. Ele nos libertou, mas nós não estamos mais na cadeia. Nós agora somos livres para servi-lo com amor, devoção e eterna gratidão. Nós gozamos de uma liberdade inefável. Nós somos livres em Cristo. Dom Pedro I conseguiu libertar o Brasil do jugo de Portugal. Todavia, não conseguiu libertar o Brasil da corrupção humana, do pecado que corrompeu todo o gênero humano, o pecado original, não é? Todavia, Cristo na cruz conseguiu libertar o homem do pecado. E agora, por meio do seu Espírito Santo, ele nos está santificando até o fim. Ok, meus irmãos? Abraço.